Olá pessoal, tudo bem? É hora de falarmos de um livro que eu adoro, chamado Campo Geral, do grande Guimarães Rosa. Vamos falar um pouquinho sobre a vida dessa figuraça da literatura brasileira que nasceu no interior, no sertão mineiro, Cordisburgo, e viveu entre 1808 e 67. Ele acabou morrendo cedo. Mesmo assim, conseguiu deixar uma obra para lá de consistente, deixou a sua marca na história da literatura brasileira. Ele sempre foi uma pessoa interessada em idiomas, desde criança, inclusive. Mas ele resolveu estudar medicina. Em 1930, ele formou-se em medicina pela Universidade de Minas Gerais, porém acabou não exercendo por muito tempo a profissão, porque em 1934 ele resolve ingressar na diplomacia, fazer carreira na Rio Branco. Aí vai entrar essa questão dos idiomas. Ele era apaixonado por esse assunto e se aprofundou nele muito mais depois que se tornou um diplomata. O diplomata, como a gente sabe, tem nessa questão da viagem, né? Algo muito importante. Paralelo a isso, ele também foi escritor. Aliás, se não fosse a carreira de escritor, ele não teria ficado tão famoso. Isso aconteceu também com o Graciliano Ramos, que foi um funcionário público, mas só ficou famoso porque virou artista. Machado de Assis, entre tantos outros, Carlos Drummond de Andrade, mais um mineiro, a exemplo aí do nosso Guimarães Rosa. Então ele sempre escreveu, sempre gostou de escrever também, e o primeiro livro do Guimarães Rosa é Sagarana, de 1946, um livro que é figurinha carimbada nos vestibulares do Brasil. É um livro de contos, mas não é a obra máxima desse autor. Com certeza a sua obra-prima é Grande Sertão Veredas, esse romance de 1956. E onde se insere Campo Geral na obra rosiana? Calma que a gente já vai falar. Agora uma curiosidade, ele acabou morrendo muito cedo. A morte dele foi causada pela Academia Brasileira de Letras. Vejam vocês. Em 1963 ele foi convidado para a ABL, não assumiu, ele não podia sofrer fortes emoções, era cardíaco. Só que em 1967 ele resolve assumir. Vai lá, dá o discurso de posse, assume uma cadeira da ABL e 3 dias depois ele falece. Outro dado da vida dele é que ele foi casado com a Araci, para quem ele dedica o livro Grande Sertão Veredas. Eles se conheceram no consulado do Brasil, lá na Alemanha, na cidade de Hamburgo, e lá ele conheceu a Araci, que era uma funcionária responsável por emitir vistos, e aí eles então acabaram se casando, viveram muito tempo juntos, e a Araci era uma mulher bastante corajosa. Estamos aí em tempos de Segunda Guerra Mundial e havia um comando vindo do governo da Alemanha, Hitler, para determinar que não fosse dado visto para judeu. E Vargas concordava com essa ideia. Vargas também teve uma postura antissemita. A Araci, contrariando Vargas e Hitler, simplesmente concedia vistos aos judeus que podiam então sair da Alemanha nazista. Foi feita até uma série, O Anjo de Hamburgo, da Rede Globo, em homenagem a ela. A Sophie Charlotte faz o papel da Araci, Rodrigo Lombardi é o Guimarães Rosa. Vocês podem procurar por aí. Sobre as características da obra dele, queria destacar poucas, mas fundamentais. Primeiramente, a questão do regionalismo. Ele adora... Bom, o universo dele é o sertão mineiro. Ele fala também do sertão goiano,
baiano, como a gente percebe lá no Grande Sertão Veredas, mas o grande foco dele é Minas Gerais. Campo Geral se passa em Minas Gerais, no município de Mutum, conforme a gente vai ver. Então ele é mineiro, ambienta as histórias lá. Então nós temos muitos elementos regionais desse espaço na obra dele, inclusive a linguagem. Então a linguagem dele é muito própria de lá, ele nasceu lá, depois que ele já não vivia mais em Minas, ele retornava para lá, ele fazia cavalgadas com vaqueiros, para ficar observando, para ficar ouvindo. Então ele tem um linguajar. Só que não é só isso. Esse linguajar do interior de Minas, ele é misturado com outras nuances. Ele cria novas palavras, essa questão do neologismo é fortíssimo. Ele traz à tona palavras que estavam em desuso, porque um idioma é algo estático e não mutante. Novas expressões vão surgindo, vão substituindo expressões antigas. Ele também tem uma estrutura frasal diferenciada. Como ele conhecia muito de idiomas, às vezes ele pegava uma frase de outro idioma, colocava na língua portuguesa e não invertia. A gente sabe que, por exemplo, na língua inglesa, o adjetivo vem antes do substantivo. Então, White House, mas em português nós não falamos assim, não falamos branca casa, falamos casa branca. É só para a gente pegar um exemplo bem simples, para vocês entenderem a linguagem dele. Fazendo uma amálgama, misturando tudo isso, é como se o Guimarães Rosa tivesse criado um novo idioma. Ele tem uma maneira de expressão única, que a gente percebe, talvez, de maneira mais acentuada no Grande Sertão Veredas, mas também aqui no Campo Geral. Me parece que no Campo Geral não seja tão agudo. Talvez no Campo Geral há mais proximidade com a linguagem padrão da língua portuguesa, até porque ali o ponto de vista é de uma criança, é algo mais leve. Bom, o livro é de 1956. Na verdade, Campo Geral é parte de uma obra bem extensa chamada Corpo de Baile. E Campo Geral foi desmembrado, virou uma novela. Uma novela seria uma narrativa média, nem tão longa quanto o romance, nem tão curta quanto o conto. É um gênero narrativo intermediário. É uma novela que nós podemos, em termos de escolas literárias, inserir talvez na terceira fase modernista. A terceira fase modernista compreende Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. É um momento diplomático da nossa literatura, porque João Cabral foi diplomata, Guimarães Rosa idem, e Clarice Lispector foi casada com um diplomata. Três figuras essenciais da literatura brasileira. O meu doutorado foi sobre o João Cabral de Melo Neto, inclusive, e três mentes brilhantes das nossas letras que inovaram, cada um do seu jeito, inovaram em relação à linguagem. Eles trouxeram um frescor para a língua portuguesa. Essa terceira fase modernista ela é chamada também de geração de 45. Só que geração de 45 seria algo mais da poesia. A poesia dessa terceira fase é a geração de 45. Mas há quem chame tudo de geração de 45. Não é uma escola literária, não há uma união aí entre os três que demonstrem características próprias, até porque eles são muito diferentes entre si. O que dá para unir nesses três, então, é essa questão da inovação na linguagem. Bom, em relação ao foco narrativo desse livro, ele também é contado em terceira pessoa. A exemplo do que acontece lá no Vidas Secas. Então há uma onisciência, só que da mesma forma como ocorre lá no romance do Graciliano Ramos,
Aqui não é um narrador onisciente tradicional, né? Sabe todos os pensamentos, sentimentos das personagens. Não é aquela terceira pessoa normal. Vamos usar a palavra normal aqui, que eu não gosto muito, mas enfim. Já li um artigo chamando esse livro, ou chamando o foco narrativo de onisciência seletiva. Porque ela seleciona alguns momentos para mostrar aí um narrador que está de fora, que está ausente da história, vai falando ali o que acontece, vai trazendo um pensamento, um sentimento ou outro das personagens, mas às vezes, ou muitas vezes, apesar de ser em terceira pessoa, o autor, ele seleciona, ele escolhe mostrar o ponto de vista do Miguelín, do nosso protagonista, esse menino míope de 8 anos. Então, o seu olhar, a sua percepção, as suas sensações, os seus pensamentos, os seus medos, angústias, sua visão de mundo, a sua relação com o mundo dos adultos, com as outras crianças, com os animais, com a natureza, do lugar dele, que é o Mutum. Então, nós temos aí um jeito que o autor encontra de trazer tudo sob o ponto de vista ou tudo não, mas muitos momentos sob o ponto de vista dele. Aí você se pergunta assim, o discurso indireto livre também é utilizado? Também. Olha só o trechinho aqui que eu separei. Felizmente, com pouco, o Leovaldo tornava a ir embora, mais o tio Osmundo Cecim. Levaram no embornal 2 galinhas fritadas com farofa. Levaram quantidade de breu de borá que o Grivo vendeu. Então vejam que o narrador aqui está falando felizmente. Felizmente, o Leovaldo, que era o irmão mais velho do Miguelín, vai embora. Não é o Miguelín falando, viva, o irmão vai embora, que ele não gostava desse irmão. O irmão era bastante inconveniente, desagradável. Não é ele dizendo, nossa, que feliz que eu tô, mas o narrador coloca, felizmente. Então é como se fosse uma fala, vejam que é em terceira pessoa, mas é como se fosse uma fala do Miguelín. É um sentimento do Miguelín que é passado de uma maneira indireta, um discurso indireto livre. E dessa forma a gente consegue se transportar para os pensamentos do menino em relação ao que acontece no entorno dele. Por isso que a gente falou dessa onisciência seletiva. Legal, né? O tempo, a gente pode comentar que é uma história que tem uma certa linearidade. Diferente do Vidas Secas, que nós não temos um encadeamento de uma cena em relação a outra, essa fragmentação. Em comparação ao Vidas Secas, esse livro ele tem sim encadeamentos. Ele não tem capítulos, é uma história só, é um fôlego só na narrativa toda, então não há essa divisão e as coisas vão sendo encadeadas, uma ação conectada na outra, que é conectada na outra, até a gente chegar no desfecho da história. Então há uma certa linearidade. De vez em quando o narrador ele faz umas pausas, faz alguns flashbacks, faz alguns retornos. Então sabemos aí que Miguelín, o protagonista, tem 8 anos, mas logo no começo da história já temos um causo, vamos falar causo, porque combina muito lá com o interior de Minas, com essa própria história, que tem um jeitão meio de causo contado em volta da fogueira. Então logo no começo temos um causo do Miguelín, que com 7 anos, ou seja, 1 ano antes, veja que temos aí um retorno para o passado. Com 7 anos o Miguelín tinha saído de Mutum pela primeira vez no município dele para ir até Sucuriju, uma localidade próxima, para ser crismado.
Quem levou Miguelin foi o tio Terês. Ele tinha todo um apreço por esse tio, eles foram para lá para aproveitar a passagem do bispo. O bispo então iria crismar o menino. Em relação ao tempo histórico em que a história se insere, está meio parecido com Vidas Secas. Então, a passagem aí da República Velha para a República Nova, a República Velha que começa em 1889, com a proclamação da República, dia 15 de novembro, e que vai até o golpe de 30, quando Vargas ascende ao poder pela primeira vez e fica até 45, depois ele retorna em 50 e fica até 54, quando ele comete o suicídio. Então a gente tem essa passagem da velha para a antiga, a gente tem esse descompasso, essa passagem, da velha para a nova, a gente tem esse descompasso do campo em relação à cidade, né? A posição de lentidão, de abandono, de segregação que as pessoas, por esses rincões do Brasil, acabavam enfrentando. A vida na cidade querendo ser moderna, só que essa modernidade não era encontrada no interior, que muitas vezes tinha uma forma de produção, uma forma de sobrevivência, uma forma de vida bastante arcaica no interior. Mas em relação ao tempo histórico, nada explícito. Não aparece na narrativa algo que diga, então tudo aconteceu em 1935. No Vidas Secas é a mesma coisa. Aqui, o tempo em relação à narrativa, até temos alguns elementos. Por exemplo, quando o Miguelin leva aquela surra do pai, porque ele bate no Leovaldo, no irmão mais velho, ele fica 3 dias fora, então 3 dias. Tem uma certa cronologia no dia seguinte, na semana seguinte, esse tipo de coisa até aparece na nossa narrativa, mas em relação ao tempo histórico, não. Até sobre isso tem uma característica interessante no livro, porque ele começa assim, ó. Um certo Miguelin morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos longe daqui. O livro até, eu falei que tem um jeito de causo esse livro, eu diria até que faz lembrar histórias muito antigas, histórias exemplares, sabe? Fábulas, contos de fadas. Os contos de fadas começam assim, num reino distante havia um rei, uma rainha, tudo muito genérico, você não sabe quando as coisas acontecem, exatamente com quem. Sempre que há essa indefinição, fica até mais fácil das pessoas entrarem na história, tomarem para si, se identificarem e aprenderem algo. Essas histórias, elas são chamadas de histórias exemplares. É para você aprender o que é certo, o que é errado, essa questão da moralidade. Se você pegar as fábulas, por exemplo, lá no final da fábula tem moral da história. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou aquela fábula da raposa e das uvas. Quem desdenha quer comprar. Então, as histórias elas são genéricas do ponto de vista do tempo, do espaço, das pessoas. Você pode se apropriar daquela história facilmente e trazer para a sua vida, tomar como exemplo, histórias exemplares, e aprender algo. Eu vejo o Campo Geral mais ou menos assim. É interessante porque o Guimarães Rosa, ao mesmo tempo, é super regionalista na linguagem, na cultura, na geografia, mas ele consegue trazer uma universalização para a obra dele. Ele trata de dramas que são inerentes a todo mundo. Agora, nós temos um espaço que é, como já dissemos, o município de Mutum, lá em Minas. Então, não é um lugar assim indefinido. Temos todo um lado meio mítico, meio de parábola, de fábula, de contos de fadas, algo mais fantasioso, só que, lembra que
O Guimarães Rosa é do sertão mineiro e ele fala de lugares reais. Mutum é sim um lugar real, é lá que vive Miguelim com sua família, mas o Miguelim nasceu em outra localidade chamada Pau Roxo. E vamos agora a personagens. São várias personagens. É até interessante pensar que a novela é um gênero narrativo em que não há tantas personagens assim. Até se parece meio com conto nesse sentido. Como não é uma narrativa muito longa, as histórias acabam tendo poucas personagens. Não é o caso, definitivamente, de Campo Geral. Antigamente as famílias eram mais numerosas. A minha avó teve 13 filhos, por exemplo, e era muito comum as casas serem frequentadas por vizinhos, por ajudantes, agregados, forasteiros que passavam pela localidade, pela fazenda e visitavam. Então, é o exemplo aí da casa do Miguelim, que é uma casa de família grande, com empregados, apesar de eles não serem ricos, mas havia muitos ajudantes, vizinhança, viajantes, tudo isso a gente vai encontrar. Então, há uma gama relativamente grande de figuras de personagens. E eu queria dizer que particularmente é uma história com a qual eu me identifiquei muito. O menino vivendo numa fazenda do interior, ali aprendendo, ali crescendo, amadurecendo. Isso aconteceu comigo. Eu vivi parte da minha infância na fazenda da minha avó, o sítio pequeno da minha avó. Era minha avó, meus tios, meu avô já era falecido quando eu nasci, então eu sei do que o Miguelim está falando, digamos assim, porque inclusive a nossa idade é muito próxima. Eu tinha em torno de 4 ou 5 anos quando vivia lá. Então, personagens. Nhô Bernardo ou Nhô Berno, esse é o pai, o patriarca da família, aquele que tem a última palavra, que diz, que desdiz, aquele que põe o pão em casa. Ele tem uma visão bastante utilitarista, nada sentimental, nada lírica do mundo, da vida, do entorno dele. O negócio dele é trabalho para o ganho, para o sustento. Então, basicamente é isso. Muitas vezes ele é duro, ríspido, agressivo, tanto com a esposa quanto com os filhos. E também há um problema aqui nessa história que a gente percebe, não é muito explícito, não é uma história de muita informação clara, porque afinal de contas é como se fosse o ponto de vista de um menino, então tudo acaba sendo mais lateral do que frontal, mas nós conseguimos entender que há conflitos ali na família envolvendo o pai e a mãe, ciúme do pai em relação à mãe, a mãe tendo algum relacionamento extraconjugal. Já vamos entender um pouco melhor. A mãe é nhanina, que é o oposto do pai. Ela é dócil, lírica, lúdica, amorosa. Então é um casal bastante diferente. Faz lembrar um pouco o casal lá do livro São Bernardo, do Graciliano Ramos, Paulo Honório, duro, utilitarista, e Madalena, mais sentimental, mais humana. É a família Cecim Cas. Então os filhos Chica ou Maria Francisca Cecim Cas, Dito ou Expedito José Cecim Cas. Tenho a minha colinha aqui para conseguir ir trazendo essas informações para vocês. Esse é um personagem muito importante. Ele é com certeza o irmão mais próximo ao protagonista, que é o Miguelim. O Dito, assim ele é chamado na história toda, ele é mais novo do que o Miguelim, porém
ele demonstra mais amadurecimento e demonstra ser mais sensato do que o irmão mais velho, no sentido de conseguir compreender as relações humanas, as relações familiares. Ele consegue perceber algumas nuances que estão acontecendo ali na família em relação aos conflitos e ciúme do pai. E ele serve também de conselheiro para o Miguelinho. Ele fala umas coisas que são bastante evoluídas para uma criança da idade dele, aí dos seus 6 anos, talvez. Por exemplo, uma das coisas que o Dito fala e que o Miguelinho guarda com ele é sobre promessa que se faz. Nós temos aqui uma história de muita religiosidade, muito mística, tanto religiosidade católica quanto afro, que é bem a cara do sincretismo étnico, cultural, religioso do Brasil mesmo. E uma história de crenças, superstições que fazem parte desse universo místico. E aí tem um momento mais pro final da narrativa em que o Dito fala para o Miguelinho sobre promessas. Uma outra perspectiva envolvendo promessas, porque as promessas, na maioria das vezes, são cumpridas depois que você recebe a graça. Então você promete, olha, se acontecer ou não acontecer tal coisa, prometo que farei ou não farei tal coisa. O Dito diz. A gente pode pensar de uma outra forma. Por que você não começa a cumprir algo e depois, então, você faz a promessa? Você fica com crédito. Mas é uma maneira que me deixou muito pensativo, num bom sentido, positivamente, porque você começa a desenvolver alguma atividade que seja boa, que seja positiva para a sociedade. Antes de qualquer coisa, você já vai começar a plantar bons pensamentos, boas atitudes, e você pode colher. Quem planta coisa boa, recebe coisa boa. Quem planta chuva, colhe tempestade. Não tem um ditado que é mais ou menos assim? Então, realmente, esse conselheiro do Miguelinho, não obstante a pouca idade, era extremamente sábio. Depois nós temos Adrelina, ou Maria Adrelina Cecincas, Leovaldo, o irmão mais velho. Leovaldo não mora com a família, ele foi embora já há muito tempo, fazer a vida dele. Tem um momento em que ele volta para a fazenda para o desgosto do Miguelinho, porque o Leovaldo, ele era agressivo, ele desdenhava, era inconveniente, falava também de uma maneira muito pejorativa da sexualidade. O Miguelinho definitivamente não gostava. Tem o Tomézinho, que é o caçula da família, Tomé de Jesus Cecim Vaz. Outros personagens, saindo agora aí desse seio familiar, pai, mãe e filhos, podemos falar da tia Isidra. Na verdade, ela é tia da Yanina. Então ela vem a ser tia-avó das crianças. Ela tem uma autoridade bem relevante dentro de casa. Ela é muito religiosa também, bastante pragmática em termos de religiosidade, bastante ortodoxa, vamos dizer assim. Ela entra em conflito com a mãe Tina, que é uma negra que mora com a família. Ela mora uma espécie de extensão da casa, e a Yanina cultivava a cultura afro, inclusive a religiosidade. E a tia Isidra julgava, condenava a mãe Tita por isso. Maria Pretinha, mais uma moça que trabalhava ali na casa da família.
o vaqueiro Gé e o vaqueiro Salus, ajudantes. É bom também a gente lembrar que a família não possuía aquela terra, algo meio parecido com Vidas Secas. Eles trabalhavam na terra, poderiam consumir os produtos ali que eles plantavam, mas eles não eram os donos. E aí, em Oberno, tinha pessoas que ajudavam, que dividiam ali as tarefas com ele, como é o caso do vaqueiro Salus. Então eles tocavam a fazenda juntos, ainda que o Salus tinha um casebre mais simples, ele tinha um poder de comando menor, quem mandava mesmo era o Inhoberno. Há também bichos, cães, vários cães, tem nomes até bem engraçados na história, gatos, passarinhos, papagaio. O reino animal para o mundo das crianças sempre é algo muito importante. As crianças gostam de bichos e o Miguelin não é diferente. Outros personagens também vão girar em torno desse nosso núcleo, da família Cecincás, como o seu Aristeu, o seu Deográcias, o Patori, que é o filho do Deográcias, acaba morrendo na história, mata alguém e depois morre. O Grivo, que é vizinho, mora com a mãe, eles são bem pobrezinhos. O Grivo também, de vez em quando, aparece ali na casa do Miguelin. E podemos falar agora um pouquinho sobre o enredo dessa história. Então, nós temos o menino Miguelin, que vai passar por um processo de amadurecimento. E esse amadurecimento se dá principalmente pelo signo da perda. O Miguelin vai ter algumas perdas no decorrer dessa história, e isso vai fazendo com que ele aprenda muita coisa, cresça. De cara ele já perde a cachorra. Tinha uma cachorra chamada Pingo de Ouro, que ele gostava muito. Uma cachorra grande, clara. Ele se identificava muito com ela e o pai acaba dando a Pingo de Ouro a uns tropeiros que estão de passagem ali pela fazenda. Nem consultam o Miguelin nem nada. Ele sofre bastante com a perda dessa amiga. Me lembrei também da minha infância, na fazenda da minha avó, eu tinha uma vaca como amiga. E aí eu ficava conversando com ela, ficava próximo dela, e ela parecia também um pingo de ouro. Ela também tinha uma cor um pouco mais clara. Que mais? Nós temos a perda do tio Terês. O tio Terês acaba indo embora, já vamos falar sobre isso. O Miguelin era muito próximo desse tio, esse tio morava com eles, também auxiliava o pai nos serviços rurais, da roça. Que mais? A perda da possibilidade de fazer aquilo que o Miguelin fazia de melhor, que era contar histórias. Ele era muito bom em efabulação, em criação e contação de histórias. Em determinado momento ele se vê obrigado a trabalhar muito na fazenda com o pai, muito serviço braçal, pouco tempo para o pensamento, para a arte, para o lúdico. Isso deixa ele bem mal, é mais uma perda que ele sofre. Ele perde o próprio irmão, contém spoilers, aqui o nosso resumo, infelizmente. A gente tem que falar da história como um todo, então vamos trazer alguns spoilers. Nós vamos ter a morte do Dito, justamente quem era mais próximo dele. Eu fiquei bastante mexido com essa perda, para falar a verdade. Os passarinhos que são soltos pelo pai em um momento de raiva, o próprio pai, ele vai perder no final, e também vai perder a família, porque ele acaba indo embora da fazenda, ele acaba saindo para tentar a vida em outro lugar. Sem contar que ele vai enfrentando também micro desafios durante toda a narrativa,
né? Pequenas tensões, ele tem grandes tensões, como acontece aí em relação às perdas, mas também ele vai tendo pequenas do dia a dia, não só tensões, ele tem também alegrias, prazeres, pequenos prazeres do cotidiano, mas ele tem esses desafios que vão fazendo com que ele cresça. Como a gente diz, vão deixando a pessoa cascuda. Bom, por falar em perdas, aprofundando nessa passagem do tio Terês. Tio Terês, então, era irmão do pai. Não se fala em traição aqui na história, mas nós conseguimos entender, porque, de novo, como é como se fosse o ponto de vista de uma criança, a criança muitas vezes não nomeia aquilo que está acontecendo, ela pode até sentir, pode ter uma certa compreensão daquilo que está em volta, mas ela não nomeia e ninguém fala também traição para ela. Então o Miguelim não sabe exatamente o que está acontecendo, o Dito, que é mais novo, mais antenado, mais sábio, parece que percebe mais do que o próprio Miguelim, mas conseguimos compreender que está tendo alguma coisa entre a Nhanina e o tio Terês. O pai acaba descobrindo, discute com a esposa, briga. Tem um momento que o pai está gritando, brigando com a mãe, o Miguelim se mete, acaba apanhando, fica de castigo. Por causa disso, o Miguelim não consegue se distanciar das coisas como o Dito. O Dito até aconselha o Miguelim a não se meter nas confusões, nos conflitos, em assuntos que não dizem respeito às crianças, mas o Miguelim não consegue. Ele tem toda uma aproximação, uma identificação com a mãe, até porque o Miguelim é mais lúdico, é mais lírico, é das histórias, então ele tem uma identificação com a mãe. Depois ele vai ficar revoltado com a mãe pela mãe não se impor diante do autoritarismo que ele sente no pai. Mas a princípio ele gosta muito dela e se intromete, acaba se dando mal por causa disso. E o tio Terês vai embora. Tem um momento em que o tio Terês chega em casa e o pai não está lá, está trabalhando. A tia Isidra, que era atenta a tudo e tinha um papel importante, relevante na família, pede para que o tio Terês vá embora. Então, de uma hora para outra, ele sai de casa. O Miguelim, que era próximo dele, que tinha até feito a primeira viagem para fora de Mutum com ele, fica bastante sentido. Mas é isso que acontece. É uma perda relevante, mas será para sempre? Não. Tio Terês depois encontrará com o Miguelim quando ele for levar a comida para o pai na roça. Tio Terês pede para que o Miguelim leve um bilhete para a Nhanina. O Miguelim pega o bilhete, mas não entrega. Depois encontra novamente com o tio e diz que não entregou, e lá no final da história vai haver o ressurgimento do tio Terês. Aí tem uma passagem aqui que eu separei que eu acho muito interessante. Tá vindo uma trovoada lá no Mutum, bastante violenta. Miguelim e Dito conversam sobre isso. Aí o Dito se abraçou com o Miguelim. Dito não tremia, malmente estava mais sério. Por causa de mamãe, papai e tio Terês. Papai do céu está com raiva de nós, de surpresa. Está se formando aquela trovoada. Ele foi e falou: Miguelim, você tem medo de morrer? Demais, Dito. Eu tenho medo, mas só se fosse sozinho. Queria a gente todos morresse juntos. Eu tenho. Não queria ir para o céu, menino pequeno. Fazia uma pausa, só o tamanho do respirar. Percebam que o que nós temos aqui é uma espécie de premonição daquilo que vai acontecer. Vejam que o Dito, que não quer morrer cedo, é exatamente o que nós teremos no desenrolar da nossa história. E veja também a complexidade dessa conversa entre crianças. Esse tipo de conversa
o Miguelin só conseguia ter com um dito. Bom, o tio Teresa então acaba sendo expulso exatamente no momento, uma chuva, de uma trovoada terrível, e é nessa trovoada que vai aparecer um pouco de toda a religiosidade, todo o misticismo, toda a superstição religiosa que a família do Miguelin tem. A avó Isidra é a líder, vamos dizer, espiritual da família, ela reúne todo mundo ali no oratório para rezar fortemente para que a chuva, a trovoada vá embora. Depois as rezas também aparecerão na questão da doença. Numa tarde qualquer, o dito acaba pisando num vidro, um caco de vidro. O corte é muito fundo, ele é na hora já tratado ali, como eles conseguem, com faixa, ele é acamado, mas vai infeccionando, a família vai sentindo que não vai ter volta, apesar do tratamento, apesar da reza. Tem um vizinho lá deles que até vai buscar remédio na cidade, comprimidos para o dito, nada adianta, vai batendo aquela tristeza geral em todo mundo, até mesmo no Inhoberno, que era o homem mais utilitarista da família, até ele tem lá os seus olhos marejados, vermelhos, pelo dito. Até o Miguelin sente que a família tem um apreço especial pelo dito, mais do que tem por ele. Até o pai está chorando pelo irmão e o irmão vem a falecer. Interessante que uma maneira que o Miguelin tem de manter a memória do irmão, de manter, de certa forma, o irmão com ele, vai ter a ver com a Mãe Tita. A Mãe Tita e o Miguelin fazem uma espécie de ritual. Eles enterram objetos e roupinhas do dito. Então, esse enterro das coisas do irmão é uma maneira de fazer com que ele permaneça, porque a Mãe Tita também sofre muito pela perda. Então, tanto ela quanto o Miguelin vão ter naquele túmulo só deles uma maneira de sempre trazer as memórias do dito, sempre fazer com que o dito esteja vivo, ainda que não mais fisicamente. Bom, o Miguelin sofre muito, ele passa muito tempo sem conseguir fazer as coisas direito, sempre tristonho, sempre lento. O pai acha que uma forma de tratar essa lerdeza do filho é dando para ele a ocupação. Temos um trecho que diz: daí por diante não deixaram o Miguelin parar quieto. Tinha de ir debular milho no paiol, capinar canteiro de horta, buscar cavalo no pasto, tirar cisco nas grades de madeira do rego. Então ele trabalhava muito. Logo depois disso, ele vai ter que, além do trabalho, enfrentar um desafio na vida dele, um outro desafio na vida dele, que é a vinda do irmão mais velho, Leovaldo. Leovaldo estava fora já há bastante tempo, estava fazendo a vida dele sozinho, e aí ele retorna. Você pensa, pô, o irmão mais velho será o irmão sábio, né? O irmão bondoso, mas existe até uma espécie de estereótipo do irmão mais velho, mais consciente das coisas, que nada. O Leovaldo parecia mais infantil do que o dito, do que o Miguelin. Ele é provocador, é violento, ele também fala da sexualidade de uma maneira pejorativa. O Miguelin não gosta de nada do que ele fala e do que ele faz. Tem um momento em que o Grivo, o menino pobrezinho, filho da vizinha, vem até a fazenda ali, da família protagonista,
o Leovaldo provoca, bate no Grivo, e aí o Miguelinho, que já estava por aqui, já estava de saco cheio com o irmão mais velho, e também ainda chateado com a perda do Dito, cansado da rotina que ele tinha que cumprir de trabalho, não podendo se dedicar a pensar em histórias, a contar histórias que ele gostava, com tudo isso junto, ele resolve partir para cima do Leovaldo, começa a bater o Leovaldo, ainda que muito maior e mais velho, não aguenta, até grita. O pai vai lá, pega o Miguelinho, dá uma surra homérica no filho. E o filho não chora. Ele tem uma postura de enfrentamento, porque dentro dele, ele está pensando que ele vai matar o pai quando ele crescer. Então, o Miguelinho sabe que toda essa ruindade vinda do pai dele depois vai desaparecer com a morte. Olha só o que ele planeja, a morte do próprio pai. Depois de toda essa violência, o Miguelinho se afasta, é como se ele fosse suspenso da escola. A família acha por bem ele ficar durante 3 dias ausente. Ele então vai ficar nas mãos do Saluz, que era o trabalhador lá da fazenda que trabalhava à meia com o Ioberno. Ele vai até a casa do Saluz, encontra lá com a mulher, com o filho. O Saluz é bem mais simples. Depois o Miguelinho retorna a trabalhar e continua pegando muito pesado na roça. Primeiro ele ia levar comida para o pai na roça. Já era uma atividade não muito fácil, ele tinha que encarar o mato, encarar o medo. Ele encontra lá com o tio Terês, que dá o bilhete para ele no meio do mato. É mais um desafio. Depois o Miguelinho vai trabalhar também, ele vai pegar no pesado, vai pegar na enxada, vai capinar. E em um momento lá começa a sair sangue do nariz dele, começa a passar muito mal, é levado para casa, colocado na cama, tem febre. A família começa a empreender rezas parecidas que haviam acontecido lá com o Dito, até o Miguelinho percebe que a família se importa com ele. Os mesmos procedimentos que foram feitos com o Dito agora são feitos para ele, porque a família sente que talvez ele não sobreviva, ele não está bem, realmente. E aí o Miguelinho fica observando, ele vê o pai preocupado, até mesmo o pai. E aí toda aquela revolta que ele estava sentindo em relação ao pai, a mãe também, porque ele achava que a mãe poderia se impor muito mais diante das grosserias e violências do pai. Ainda que ele gostasse da mãe, ele recriminava a mãe por essa ausência. Tudo que ele estava sentindo de revolta começa a amenizar por causa desse mal. Há males que vêm para bem, como diria o meu pai. Há alguns dizeres populares também, principalmente envolvendo religiosidade, que estão presentes aqui no livro. Guimarães Rosa gosta desse linguajar do povo, né, termos populares, expressões populares, dizeres populares, tudo isso agrada muito ao Guimarães Rosa. E aí, quando o Miguelinho está lá no período de convalescência, quando ele está querendo melhorar da doença dele, dessa exaustão que ele estava sentindo pelo trabalho, a avó Isidra aparece e vem com uma informação bombástica para o Miguelinho. O pai havia matado um homem chamado Luiz Altino. Com a partida do tio Terês, vem um novo agregado para a família, que é o Luiz Altino, vai morar ali, vai trabalhar ali. O pai sente ciúmes, parece que há também alguma coisa entre Luiz Altino e Anina, e o pai mata, então, esse ajudante. E depois o pai tira a própria vida, ele se enforca. Então, uma tragédia gigante enquanto o Miguelinho estava acamado. Depois disso tudo, quem vai retornar à fazenda é o tio Terês. Ele vai se aproximar de novo, vai morar ali e vai formar um casal com a Yanina. A Yanina até pede autorização para o Miguelinho para se casar
então com o cunhado. No nosso desfecho, vamos ter mais uma presença na história, a chegada do doutor José Lourenço, um médico vindo da cidade. Assim que ele chega a cavalo, o Miguelinho espreme a vista para conseguir enxergar melhor as feições do médico, e o médico percebe que ele pode ter problema de vista. Oferece a ele óculos. E aí o Miguelinho enxerga pela primeira vez tudo de uma maneira muito clara. Ele era míope, então só nessa chegada rápida o doutor já percebe um problema de saúde que o Miguelinho tinha. O José Lourenço ia ficar ali nas redondezas, depois iria embora e ele gostaria de ter o Miguelinho em companhia dele. Ele ia morar na cidade e aprender o ofício do doutor José Lourenço, que é o ofício de médico. Afinal de contas, o doutor viu que Miguelinho era um menino esperto, interessado, viu potencial. Miguelinho estava um pouco inseguro, vou ou não vou, a mãe incentiva e ele então resolve aceitar o convite e ir embora. Mas ele vai embora tendo a certeza de que Mutum iria ficar no coração dele como um lugar bonito. Ele descobriu que Mutum era um lugar bonito quando ele saiu da cidade, quando ele foi para fora com o tio Terês pela primeira vez e alguém falou: nossa, você mora no Mutum, lá é muito bonito. Mas aí quando ele chegou à casa e conversou com a mãe não compartilhava dessa ideia, ele discordava da mãe. Ele achava que sim, Mutum era muito bonito. Então, aí nós temos essa perda final que é decisiva para a passagem definitivamente da vida infantil para a vida adulta. Agora, o Miguelinho já tinha passado por todas as provações necessárias ao crescimento dele. Lógico, depois ele ia passar por muitas outras, que a vida é feita de desafios. Agora, dá para dizer que é uma obra autobiográfica? Alguns dizem que há traços autobiográficos. Podemos nos lembrar aqui que o próprio Guimarães Rosa também era um menino do interior, pobrezinho, família simples, e que era muito curioso, muito interessado, estudioso, resolveu ir embora para estudar e fazer medicina em Belo Horizonte. Tá bom, gente? Uma dica para vocês: há um filme de 2007 dirigido pela Sandra Kogut chamado Mutum. É um filme inspirado em Campo Geral. Vocês podem encontrar o filme completo no YouTube. Um bom filme, tá bom? Valeu, gente. Um abraço.